Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre política, sobre polarização e sobre como o Brasil está se tornando cada vez mais um país polarizado. E para isso temos dois convidados especiais nesta noite, dois autores de um livro muito importante, mas antes de apresentar o livro, vamos para os nossos convidados, o Felipe Nunes e Thomas Traumann. Muito boa noite para ambos, é um prazer tê-los conosco aqui na BMC, iniciando pelo Thomas que foi porta-voz da Presidência da República e ministro da Comunicação Social do governo Dilma Rousseff, além de ser jornalista também. Thomas, muito boa noite, obrigado por estar conosco. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. E também Felipe Nunes, que é professor, também somos colegas também, sou professor, mas ele é doutorado em Ciências Políticas e mestre em Estatística pela Universidade da Califórnia e é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado, Felipe, é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, Carlos. Obrigado pelo convite. Senhores, iniciando o nosso papo hoje sobre a crônica nos impõe sobre o que aconteceu no último domingo em São Paulo com a manifestação organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso que tem tudo a ver com o livro que vocês acabaram de lançar pela HarperCollins, que é Biografia do Abismo. Vou mostrar para o nosso público. Livro que eu aconselho, uma ótima leitura. Foi muito interessante e a gente vai analisar sobre essa pesquisa, de fato, acadêmica feita por ambos. Iniciando pelo Thomas. Thomas, o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu juntar dezenas, centenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista no último domingo. 3 governadores que participaram do evento, 4 governadores, aliás, dezenas de deputados e senadores. Qual que é sua análise sobre o que aconteceu domingo e muda alguma coisa na polarização do país e também na dinâmica política do Brasil? São várias perguntas numa, vou tentar fazer por partes. Vamos lá, eu acho que o que aconteceu nesse domingo foi um reforço do que a gente está dizendo. Esse é um país que está dividido, esse é um país que tem 2 grandes núcleos políticos muito fortes e muito sedimentados. Um representado pelo presidente Lula, outro representado pelo ex-presidente Bolsonaro. Esses 2 grupos, eles são fiéis, ou seja, não vai, a ideia de que o ex-presidente Bolsonaro estava esvaziado ou que as investigações contra ele, sejam em relação às joias ou sejam em relação ao planejamento de golpe, elas iriam afetar a popularidade dela, eram absolutamente ilusórias, quer dizer, ou seja, de quem não está entendendo a política como ela é. A política como ela é mostra que esses 2 líderes são extremamente populares, eles vão continuar ditando a política brasileira durante muito tempo, e ontem foi simplesmente uma demonstração disso. Nós tivemos aqui, o que a gente teve ontem, o que a gente teve na Paulista foi uma demonstração de força do Bolsonaro. Agora, tem uma questão que é muito importante. Não muda nada politicamente. A força política do Bolsonaro no Congresso é muito pequena, são 130 deputados, ou seja, uma prova nem nome de rua. Porém, a força popular que o ex-presidente demonstrou ontem mostra que ele é a pessoa decisiva para escolher quem será o candidato da direita em 2026. Por isso que ontem os 3 candidatos, pré-candidatos a presidente de 2026 contra o PT estavam lá. O governador Tarcísio, o governador Caiado e o governador Zema. Os 3 foram, no fundo, para tentar disputar a bênção do presidente Bolsonaro, e que eu acho que para mim, a grande novidade de ontem, o grande fato político ontem foi o fato que o ex-presidente Bolsonaro deu ao Tarcísio de Freitas um palco muito maior que ele deu aos outros 2 convidados. Quer dizer, ou seja, o Zema foi citado lateralmente no discurso, o Caiado nem isso, mas ao Tarcísio, não apenas o Tarcísio teve a oportunidade de falar para a multidão, como ainda o Bolsonaro o citou várias vezes durante o seu discurso de uma forma muito elogiosa. Portanto, o que eu acho que a gente, assim, em termos políticos, a grande novidade desse domingo foi o Tarcísio sendo quase que ungido como o herdeiro do bolsonarismo para 26.
Perfeito. Felipe, também a mesma pergunta para você. No livro, inclusive já entrando no mérito do livro, vocês falam, numa das partes, de que os dois lados são tão compactos que não há incentivo para a defecção, né, para sair desses dois grupos, para abandonar esses dois grupos. Você acha que a manifestação de ontem confirma esse ponto, ou seja, que o bolsonarismo, após se ver em grande quantidade na rua, na Paulista, tem ainda menos incentivos para abandonar? O leitor médio do Bolsonaro ainda tem menos incentivos para deixar esse lado político? A gente fez questão no livro, Carlos, de diferenciar a polarização da calcificação, né? A polarização é entendida na ciência política como esse espaço em que você tem dois polos distantes, com ideias, identidades e valores diferentes. Mas a calcificação, que é o que a gente descreve na biografia do Abismo, é um passo adiante. É um processo longo, contínuo, de distanciamento dos dois lados, em que cada grupo está mais coeso, ou seja, pensa mais parecido em relação aos temas relevantes, estão mais distantes em relação a esses temas do outro grupo, mas eles são tão numerosos na sociedade que não há incentivo, como você muito bem lembrou, para a deserção na direção do outro componente. Por isso a calcificação, por isso é tão importante a ideia de que esses dois lados estão mais do que polarizados, calcificados. E a manifestação de ontem, ela serve, claro, para alimentar essa percepção de que o seu grupo continua sendo forte, né? No noticiário político dos últimos meses, muito se discutiu se todos os casos, vamos chamar de escândalos, tratados pela imprensa, seriam capazes de mudar um pouco o jogo de forças no componente eleitoral. Thomas e eu, na biografia do Abismo, trazemos elementos para tentar convencer os analistas políticos de que não, de que a gente vive em bolhas segmentadas, cada um se informa como prefere, trazendo elementos que vão sustentar as suas narrativas e suas visões de mundo. E aquele evento de ontem, que tinha um propósito para mim muito claro, né? Você ter uma foto da grande capacidade de mobilização de massa e de lideranças, e foi o que o Bolsonaro conseguiu produzir ontem. Isso só alimenta esse pedaço do Brasil que continua acreditando que o Bolsonaro é uma liderança forte, esse pedaço do Brasil que continua tendo a mesma visão de mundo, o mesmo conjunto de valores sobre como é que quer que seus filhos sejam criados, de como é que eles acham que funciona a relação do mundo do trabalho, que produtos eles precisam consumir, ou seja, esse lado que está calcificado como o outro, ontem teve uma boa demonstração de força e de unidade, alimentando essa capacidade, né, da calcificação de evitar criar incentivos para a deserção de grupo. Acho que o movimento de ontem foi importante exatamente por isso. Pois é, Felipe, continuando com você, depois passando para o Thomas. No livro Biografia do Abismo, vocês falam justamente sobre isso, né? Ou seja, essas lealdades políticas que começam a transbordar na vida cotidiana, né? Vocês tratam da guerra cultural que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque esse, por sinal, é um fenômeno mundial que no Brasil provavelmente mais acentuado por a nossa conformação da sociedade, da economia, da política. E vocês falam também do choque de valores morais entre os dois polos, né? Os dois lados. Isso acaba aumentando a calcificação. Aí eu chegando já ao finalmente, já que estamos falando de valores absolutos, de valores morais, de valores universais, de valores que deveriam ser universais por ambos os lados, mas que evidentemente o outro lado não reconhece como tais. Aborto, por exemplo, liberação das drogas, posse de armas, etc. A pergunta é, há uma solução a essa calcificação? Há algum ponto de convergência? Porque vocês falam no final da necessidade de criar costuras, né? Recosturar a sociedade em pontos em comum. Mas já que os valores são tão absolutos, na opinião de vocês, iniciando com o Felipe e depois passando para o Thomas, há essa possibilidade ou estamos indo cada vez mais em direção de um confronto cada vez mais acirrado? Antes de te responder esse ponto, Carlos, chamar a atenção para o fato de que o discurso do ex-presidente Bolsonaro ontem, bem no comecinho, ele fez questão de não só reviver as entregas do seu governo, como fez também questão de pontuar o que ele chama de decálogo, né, que são os 10 mandamentos do bolsonarismo, que tem a ver exatamente com esses valores que você acabou de citar. O Bolsonaro fez questão ontem, diante do seu público,
de reafirmar essa visão de mundo, esses valores em relação à vida, sexualidade, aborto, a questão das armas, etc. Então, o que a gente documenta no livro, e cada vez fica mais evidente, é que há de fato, o que compõe, há de fato uma coalizão, uma composição de diferentes grupos que têm preferências diferentes, interesses diferentes, mas que se unificam dentro do bolsonarismo e dentro do lulismo em torno desses valores, atitudes e temas afins, é como a gente documenta lá. E ontem acho que isso ficou mais evidente. E aí a gente diz que exatamente porque não é mais apenas a economia que determina a preferência eleitoral, mas são os valores, as identidades, que a gente observou e descreve na biografia do Abismo um transbordo dessas atitudes políticas eleitorais para o cotidiano. Então, a escolha de com quem você vai casar, onde seu filho vai estudar, que livros você vai ler, que canais de TV você vai assistir, tudo isso, onde você vai morar, tudo isso passa a ser determinado também por essas questões que foram constituídas lá na arena eleitoral. E qual que é a questão, Carlos? Você me pergunta, tem como sair dessa calcificação, já que ela é tão primitiva, no sentido de que os valores, né, constituem a nossa própria, o nosso próprio comportamento diante da realidade? A gente descreve no livro, e acho que cada vez está mais evidente, que vai ser difícil sair dessa calcificação, vamos precisar de muito tempo, talvez uma transição geracional para sairmos dessa calcificação, e, portanto, o mais importante para as empresas, para o setor financeiro, para o setor produtivo, mas também para as famílias, né, para as instituições, é compreender esse cenário, aceitar esse cenário e, a partir daí, conseguir, a partir de um ferramental apropriado, conseguir compreender a melhor maneira de lidar com esses desafios de uma sociedade calcificada. A gente usou o exemplo mais extremo, que foi o que aconteceu com a Budweiser nos Estados Unidos, uma empresa sólida, com muitos e muitas décadas de existência, de consolidação de mercado de cerveja, no caso norte-americano, e que, por uma opção de publicidade, acabou vendo esse protagonismo nas vendas cair drasticamente, exatamente porque as pessoas passaram a não se identificar mais com aquela marca, dada a posição que ela expôs, dada a escolha que ela fez pública. Então, o alerta da biografia do Abismo que nós fazemos é, primeiro, as empresas, as instituições financeiras, as famílias vão ter que aprender a lidar, a entender esse fenômeno de fato, para daí construir estratégias de mercado, de comunicação, ações práticas que minorem, né, o desgaste que esse tipo de situação traz para a nossa vida cotidiana. Claro, claro. Thomas, a mesma pergunta para você. Tem salvação no Brasil com esse cenário e enriquecida pela sua experiência lá em Brasília como ministro? O PT governou por 3 mandatos e meio, vamos dizer assim. O PT não percebeu que as preferências dos eleitores estavam mudando de aspectos econômicos, como Bolsa Família, redistribuição de renda, etc., para as questões morais, não conseguiu interceptar essa mudança e por isso também está hoje, também, mesmo tendo ganho as eleições em 2022, ainda na defensiva? São duas perguntas diferentes. Eu acho, vamos lá, começando pela pergunta de $1 milhão. Não tem solução fácil e qualquer solução será complexa e demorada, como o Felipe estava dizendo. Eu acho que a gente tem aí um cenário em que a gente até, no livro, a gente cita a ideia de como se fosse um luto, né? Nós estamos aqui na fase da aceitação de que essa é uma sociedade dividida e, portanto, como é que a gente convive com esse luto? Como é que a gente convive numa sociedade em que as pessoas... em que as famílias estão brigando no WhatsApp, em que as escolas não conseguem mais organizar a relação entre professores e pais de alunos, ou alunos, em que as empresas têm que tomar extremamente cuidado para para fazer uma propaganda de chocolate, como a gente viu o caso do BIS há pouco tempo atrás. Quer dizer, tudo vira política, tudo virou política. O que a gente tem que entender também é que esse é um fenômeno mundial. O que está acontecendo hoje no Brasil, o único paralelo possível é nos Estados Unidos. Mas a gente está assistindo isso na Argentina, a gente está assistindo isso na Europa Ocidental, a gente está vendo isso na Índia muito fortemente também. Nos Estados Unidos, que vamos dizer onde isso começou um pouco mais cedo,
a gente brinca que os Estados Unidos estão 2 anos na nossa frente, né? Os Estados Unidos teve Trump, 2 anos depois veio o Bolsonaro. Os Estados Unidos teve 6 de janeiro e depois nós tivemos 8 de janeiro. Também lá você teve uma vitória de um candidato mais velho e que foi eleito em cima de uma base de uma aliança extremamente ampla, e depois e hoje em dificuldades para conseguir a sua vitória. Então, nos Estados Unidos, só piorou. A situação hoje nos Estados Unidos ela é muito mais radicalizada e muito mais grave do que ela era há 2 anos atrás. Quer dizer, para ter uma ideia, na semana passada, uma série de grandes instituições lideradas pelo JP Morgan desistiu dos seus projetos climáticos, de projetos que estavam investindo de fundos hedges em relação a evitar as mudanças climáticas, porque sofreu uma pressão gigantesca de investidores ligados ao Partido Republicano. Isso a própria sigla ESG, que é uma sigla que basicamente é sobre conformidades de como que uma companhia deve funcionar, virou um assunto político, virou um assunto partidário, ou seja, virou uma sigla de esquerda e, portanto, as empresas hoje procuram outro nome, como que elas usam, uma outra terminação para os mesmos procedimentos, quer dizer, uma ideia de normatização de procedimentos, ou seja, tudo virou política e, portanto, isso é problemático. Isso, eu queria dizer assim, então, dito isso, nós estamos num momento que ele é um momento difícil para qualquer lugar do mundo. Eu só queria deixar uma coisa clara, embora eu tenha trabalhado durante 4 anos no governo do PT, eu não sou nem filiado, nem falo em nome do partido, não tenho nenhuma relação com o partido, não tenho nenhum contrato com o governo, ou que seja o que for, acho que preciso deixar muito claro isso. Mas o fato é, essa mudança demográfica que a gente viu no Brasil, especialmente em relação à questão religiosa, que eu acho que é a coisa mais importante que nós tivemos nos últimos 10 anos, ela não foi percebida pela esquerda. A esquerda não sabe trabalhar com os evangélicos. Ela não conseguiu, até hoje, criar pontes com os evangélicos, as pontes que ela, por exemplo, tinha com a Igreja Católica nos anos 90 ou 80. E isso é uma coisa definidora de como que esse processo de calcificação está acontecendo no Brasil. Se a gente for olhar um pouco o evento desse domingo, a presença religiosa, até o próprio evento foi financiado pelo pastor Silas Malafaia, mas o próprio discurso da Michelle Bolsonaro, que eu acho que foi o discurso mais importante, tirando do presidente, ele foi claramente uma sensação de um discurso de oração, um discurso de como havia uma conexão religiosa entre o bolsonarismo e as religiões evangélicas. Então, isso não é algo que as pessoas conseguem prever, isso é uma coisa que muito está acontecendo nesse momento, isso ninguém ainda, assim, a gente está aprendendo a entender isso, então mesmo os partidos políticos como o PT, mas também a sociedade ainda não entendeu muito bem como resolver essa questão e como avançar nela. Claro, sim, foi uma questão também muito evidente de questões religiosas e políticas nesse domingo. Só para terminar, Thomas, telegráfico, depois também queria perguntar para o Felipe. Você citou os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você está dizendo que a situação está piorando. Estamos vendo também casos de violência acontecendo ou de tensões que poderiam levar a uma violência generalizada. O caso do Texas, por exemplo, em relação a esse confronto com o governo federal, inclusive pouco noticiado aqui no Brasil e muito mais nas redes sociais, o que depois eu também queria entrar nesse assunto. Mas vocês preveem, estão, assim, claro, futurologia, mas vocês acham que no Brasil algo assim seria possível nas extremas consequências de alguma decisão do governo central sendo desacatada por um governo local, especialmente nos governos onde a presença bolsonarista é mais forte, Santa Catarina, a própria São Paulo, ou eventualmente confrontos em grande escala nas ruas, ou a índole do brasileiro, o homem cordial, não leva para, ou a pouca presença de armas também em relação aos Estados Unidos, na mão da população, não deixa espaço para esse tipo de situação. Thomas, telegráfico, e depois Felipe, telegráfico, que vamos para assunto de mídia. Eu acho muito complexo fazer uma previsão dessa sem ter um caso específico em voga.
não dá para você pensar isso. Mas vamos ser claros, vamos colocar um exemplo prático. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro for preso, vai haver ou não vai haver questões de violência nas ruas? Acho que essa é uma pergunta que a gente podia pensar. Eu acho que hoje não, mas se for mais perto das eleições de 26, sim. Felipe. De novo, impossível prever o futuro, mas os estudos sobre as consequências, Carlos, da polarização afetiva, que é essa nova polarização emocional que a gente está vivendo, apontam sim na direção de que os indivíduos que vivem durante algum tempo sob a pressão da polarização afetiva tendem a desenvolver valores mais autoritários e mais violentos. E esses estudos não são sobre o Brasil necessariamente, mas poderiam ser facilmente replicados aqui, dado que já faz um tempo que essa polarização afetiva, a gente mostra isso muito claramente no livro, ela vem se consolidando. E sobre a questão da desobediência estadual, eu acho que não dá para a gente ignorar o debate recente que aconteceu no Brasil sobre a vacinação, né? Você tem governador do estado, no caso o de Minas Gerais, isso depois também aconteceu em outros estados, duvidando sobre, colocando em xeque, né, questionando se as vacinas seriam ou não obrigatórias na rede estadual, algo que é da política nacional. Então, não é uma violência do ponto de vista de conflito político, mas já é um posicionamento em que a federação, né, mostra as suas diferenças, as suas preferências de visão de mundo, contrastando exatamente esses dois lados. Então, acho que essa disputa já chegou, né? É que ela não é ainda uma disputa baseada em armas e em violência, ela ainda é uma disputa ideológica e que tem a ver com a visão de mundo de cada um dos dois grupos. Claro. Agora, analisando as causas desse aumento da polarização, dessa calcificação no Brasil, e tratando especialmente de dois aspectos que são, eu acho, os mais relevantes, agora me corrija se eu estou enganado, a mídia e as redes sociais e a atuação de outras instituições, como, por exemplo, as Cortes Superiores, o Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Iniciando pelas mídias e redes sociais. Vocês, no livro, falam, logo no começo, que as redes sociais tiveram um papel fundamental, especialmente aquilo que vocês definem como, abre aspas, uma indústria das fake news que foi alimentada pelos congressistas bolsonaristas, né? Isso já antes das eleições do Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, eu queria perguntar para os senhores, especialmente porque vocês também atuam na mídia, com editoriais, com artigos, ou como jornalistas, né, no caso do Thomas. A mídia também errou no passado, atuando de uma forma que muitas vezes acabou perdendo, através da qual acabou perdendo credibilidade. Vocês citam, por exemplo, o caso da Patrícia Campos Melo em 2018, daquela série de matérias sobre divulgação de fake news, mas, ao mesmo tempo, aquele caso não houve nenhum tipo de condenação por parte de cortes superiores contra bolsonaristas ou o presidente Bolsonaro. Ou, por exemplo, agora casos mais recentes, fico pensando no hospital de Gaza, por exemplo, que na mídia brasileira foi noticiado como fosse bombardeado por Israel e era uma notícia falsa. Ou o fato também, em 2019, 20, se não me engano, quando a Rede Globo noticiou que o assassino da Marielle Franco teria encontrado o presidente Bolsonaro no seu condomínio, entre outros casos que me vêm à mente. Mas, iniciando com o Felipe e depois com o Thomas, a mídia brasileira não errou exagerando na dose e acabando perdendo credibilidade e levando muita gente a se informar só pelas mídias sociais e sendo vítimas, então sim, de notícias sem nenhum tipo de controle? A gente descreve isso bem no livro, Carlos. Acho que as evidências que a gente traz de pesquisa são as melhores, né, são as melhores evidências para essa discussão. De fato, há hoje no Brasil um ecossistema enviesado de informação, né, em que a TV faz um papel de informação que acaba atraindo muito mais eleitores, no caso do presidente Lula, enquanto as redes sociais se transformaram no principal mecanismo de divulgação de informação dos eleitores e atração, né, de audiência dos eleitores de Bolsonaro. O curioso, diferentemente do caso americano, é que lá nos Estados Unidos você sempre teve, né,
canais de TV identificados claramente com as visões de mundo mais conservadoras ou mais progressistas. No Brasil, a opção da mídia sempre foi diferente, né? A gente costuma dizer, quando a gente faz pesquisa, que a Rede Globo, por exemplo, que é um canal enorme de TV, sempre foi atacada pelos dois lados, né? Na época do Mensalão e da Lava Jato, os eleitores do Lula atacavam a Globo. Mais recentemente, com todos os fatos envolvendo o presidente Bolsonaro, os bolsonaristas é que atacam mais. Então, a opção midiática brasileira é diferente da norte-americana. O que acabou criando essas duas bolhas informacionais muito diferentes, né? Como eu disse, TV funcionando como um mecanismo informacional para um lado e rede social para outro. Agora, o que não dá para escapar de tudo isso é que, desde 2018, o Brasil também vivenciou um processo de alimentação de uma preferência de antipolítica, de antissistema, que acabou colocando a grande imprensa nesse mesmo balaio do STF, né, da imprensa oficial. Por quê? Porque o que foi trabalhado politicamente é que haveria aí um sistema corrompido, tentando, de certa maneira, não deixar o Brasil andar para frente ou não permitir que as opiniões fossem livres e só um lado, né, tivesse espaço. Então, essa construção da antipolítica associada aos posicionamentos da grande imprensa críticos em relação ao ex-presidente Bolsonaro, na minha visão, e a gente descreve isso no livro, acabaram construindo aí esses dois nichos, que aqui, ao invés de você ter basicamente dois grandes canais de TV fortes, você acabou construindo um grande canal de TV forte, que é visto mais por um lado, e as redes sociais, os canais de YouTube, as plataformas digitais, que conseguiram atrair a audiência do outro. Então, esse processo é um processo ativo e passivo ao mesmo tempo. Tem a ver com a audiência, mas tem a ver também, claro, com as escolhas né, da elite política, da maneira como os editoriais trabalharam esse assunto. Claro. Thomas, na sua opinião como jornalista também, né, vocês mostram muito claramente isso nas estatísticas que mostram no livro. O jeito das pessoas se informarem está mudando, ou seja, como o Felipe falou, a preferência das pessoas se informarem. O eleitor do Lula se informa principalmente na televisão e o eleitor do Bolsonaro muito mais nas redes sociais. Essa distorção cognitiva, né, na sua opinião também, acaba sendo alimentada pela atuação de um lado e do outro, tentativa de, vamos dizer assim, dar aquilo que o leitor ou o usuário querem ler, querem assistir, ou tem alguma outra razão pela qual as televisões e as redes sociais se comportam dessa forma? Então, acho que a gente tem que começar um pouco 2 passos atrás. Quer dizer, a indústria de mídia está em crise no mundo todo. Não é de novo, nós não estamos falando do sistema que está na situação brasileira. A indústria, quer dizer, isso começa, vamos pensar assim, quer dizer, todo o que a gente está assistindo o movimento populista de direita, que a gente, vamos lá, como dado inicial, o Brexit no Reino Unido, ele foi alimentado justamente nessa oposição entre o establishment contra o povo. A lógica sempre foi, quer dizer, a lógica do populismo sempre foi jogar que o establishment que a elite estava ali impedindo o povo de se representar e que esse político representante era o único que poderia ser uma pessoa a passar o povo. E, portanto, a mídia era parte disso. A mídia faz parte da elite, faz parte do establishment, assim como o Congresso, assim como as elites partidárias, enfim, etc, etc. Então, isso não é um fenômeno tipicamente brasileiro. Ele está tendo problemas, quer dizer, os canais você conta-se nos dedos do mundo quais são os jornais que hoje conseguem pagar suas contas em dia. O que aconteceu no Brasil é que, em função exatamente da circunstância específica de você ter um canal de televisão muito mais forte que todos os outros, e você ter um segundo canal que é ligado a uma igreja, portanto, você já tem um segundo ponto que é diferente dos outros, você teve claramente identidades que foram trabalhadas, né? A campanha do Bolsonaro, a gente detalha isso muito bem, o Bolsonaro foi o primeiro político a fazer um investimento pessoal, um investimento real em Facebook, quando o Facebook ainda estava no começo, né? Já estava no Facebook em 2012, ele cresceu com as marchas de 2013, em 2014 ele já era
já era, embora ainda um deputado federal, ele já era o político com o maior número de seguidores de Facebook. Ele continuou toda a pré-campanha dele até 18, ela foi feita em cima, simplesmente com live de Facebook. Mesmo depois que ele assume a presidência da República, ele dispensa, vamos dizer, o padrão normal de coletivos, etc., para fazer a sua live toda quinta-feira à noite. Quer dizer, o Bolsonaro sempre foi um político muito mais antenado do que os políticos tradicionais, né? Ou seja, claramente através do filho Carlos, o Bolsonaro sempre foi um político muito mais, nesse sentido, mais moderno, e sabe trabalhar o que vai para o Facebook, o que vai para o Telegram, o que você coloca no WhatsApp, etc., muito melhor do que qualquer outro político brasileiro. Isso para mim E isso ficou muito evidente, tanto na campanha de 18 como na campanha de 22. Quer dizer, enquanto no caso específico da campanha de 22, a campanha Lula basicamente apostou todas suas fichas na televisão, no programa de televisão, eles quase perderam a eleição. Eles não perderam a eleição, um dos motivos foi exatamente que eles não conseguiram entender a dinâmica e a rapidez e a eficiência que o bolsonarismo tem nas redes sociais, porque o que ia para a televisão não era simplesmente assistido, ou no melhor dos casos era recortado de tal forma para as redes sociais que deixava o Lula numa situação negativa. Eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter para frente, esse é um desafio que ele não é só um desafio para as campanhas políticas, ele também é um desafio para a compreensão que as pessoas têm da realidade. E isso a gente viu de uma forma muito clara durante a questão da vacinação. A quantidade de sites, de programas de YouTube e de WhatsApp, de postagem WhatsApp, que disseminaram mentiras durante o processo de Covid, ele existe aí, está aí. Ele pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar durante uma outra epidemia, ele pode voltar contra uma empresa, ele pode voltar, quer dizer, ele existe. Existem pessoas que acreditam o suficiente no que elas recebem, que podem achar aquilo, que podem reproduzir essa informação, mesmo que ela pareça inverossímil. Claro. Vamos continuar falando disso, mas antes, rápido intervalo, 2 minutinhos, e continuamos analisando quais são as causas, se podemos tratar de todas elas, da classificação, mais do que polarização, que o Brasil está enfrentando. Então, 2 minutinhos e voltamos já com Felipe Nunes e Thomas Trauman, autores do livro Biografia do Abismo. Não saia daí, voltamos já. De volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre política. Estamos com 2 convidados especiais, Felipe Nunes e Thomas Trauman, autores desse livro super interessante, Biografia do Abismo, leitura que aconselho a todos os telespectadores aqui da BMC. Felipe e Thomas, primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar conosco nesse segundo bloco. Eu voltaria a falar com o Thomas agora de um outro aspecto que vocês tratam no livro e que, de fato, é um dos pontos que alimentam, ou melhor, pioram a situação da polarização e da calcificação no Brasil, que é a situação, a percepção, ou melhor, dos tribunais superiores e os ataques que esses tribunais sofreram por parte do presidente Bolsonaro no passado e vice-versa, a atuação deles em relação ao presidente Bolsonaro. Como vocês tratam muito bem no livro, esse contraste, esse embate entre instituições, poder executivo e judiciário, acaba enfraquecendo a democracia brasileira como um todo. Mas, ao mesmo tempo, houve excessos dos dois lados. O que vocês acham? A atuação dos tribunais superiores, principalmente do TSE, durante as eleições, com a censura, de fato, até o ex-ministro Marco Aurélio falou isso, ele foi também censurado, acabou piorando a percepção da polarização no Brasil, ou era necessária para que as eleições acontecessem com uma forma, vamos dizer assim, razoável e igual, né, com a isonomia para ambos os contendentes? Thomas e depois Felipe. Brasileira, ela, a partir do mensalão, especialmente, ela passou a ter um protagonismo político que ela não tinha anteriormente, ela nunca teve dessa forma. Quer dizer, vamos fazer uma comparação que em 2017, o STF ele garantiu uma série de decisões contraditórias, no mínimo, que
estavam sendo tomadas pela Lava Jato. Em 2018, ela recuou de uma decisão anterior que ela tinha tido 2 anos antes, apenas para conseguir condenar o Lula e tirar o Lula do julgamento, porque, na opinião, assim, claramente havia um consenso da Justiça do STF naquele momento, que uma volta do Lula iria transformar o país num país muito mais violento, iria dividir o país. Houve uma clara interferência em 2018 do STF em relação ao presidente Lula. E eu acho que a gente pode fazer uma comparação com o que aconteceu em 22, onde havia, eu acho que é evidente também, uma clara preferência do STF de que o Bolsonaro não vencesse a eleição. Então, se a gente for pensar isso, sim, a justiça ela tem deixado uma preferência evidente que é ruim para a própria crença na justiça. Né? A crença na justiça é da deusa cega, da deusa que tem os seus olhos atados e que julga a balança sem olhar quais dos dois lados estão sendo julgados. Isso, obviamente, desacredita a justiça, tanto para o lado dos lulistas como para o lado dos bolsonaristas. Então, você tem uma situação em que a justiça ela se tornou parte da eleição. E isso sempre é ruim. Né? Eu sempre digo que é muito ruim um país em que nós sabemos o nome dos 11 ministros do Supremo e provavelmente não sabemos o nome dos 11 titulares da seção brasileira. Era muito melhor quando a gente só sabia os titulares da seção brasileira. Saber todos os nomes dos ministros do Supremo não é bom, porque a gente devia saber o Supremo e pronto. Vai saber, a gente sabe, se for para tal juiz vai ser assim, se for para tal vai ser... Isso não é algo positivo, porque transforma esses juízes em protagonistas, em personagens da política, interferindo no dia a dia, e isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a institucionalidade da justiça. E eu acho que isso em outros países, o que a gente teve foi um ódio concentrado ao Congresso. Só a gente assistiu o que está acontecendo na Argentina aqui. Né? Quer dizer, quando o Javier Milei fala em casta, ele está citando, ele está mirando, basicamente, o Congresso. E parte dos governadores, mas principalmente o Congresso. Quando o próprio Trump falava e queria drain the swamp, quer dizer, quando ele queria, eu vou drenar o pântano de Washington, ele estava falando sobre o Congresso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, até pelos acordos que o ex-presidente Bolsonaro fez com o Centrão durante o seu governo, todo esse ódio está canalizado ao STF. E o STF personalizou-se de tal forma que ele não soube reagir e virou parte do problema e não parte da solução. No gancho que o Thomas estava falando, nos Estados Unidos também temos uma Corte Suprema cuja maioria é conservadora. Muitos ministros, muitos juízes lá foram nomeados por Donald Trump e tomaram decisões muito polêmicas, a questão do aborto, por exemplo. Mesmo assim, a gente não vê um ataque tão duro por parte do eleitorado de esquerda do Partido Democrata contra a Corte Suprema. Se fala em aumentar alguns números de juízes, mas não tem esse acirramento que temos aqui no Brasil. Juízes lá podem sair na rua e não ser agredidos, coisa que no Brasil, infelizmente, não é possível. Ao mesmo tempo, você acha que também a atuação do presidente Lula em nomear o seu advogado pessoal, ou Flávio Dino, no Supremo, acabou aumentando ainda mais esse acirramento? E para onde vamos? Ou seja, esse problema criado, esse embate institucional, vai acabar se na próxima eleição for eleito um candidato mais moderado ou vai continuar, mesmo se for eleito um dos governadores que estavam domingo na Paulista? Carla, essa pergunta é ótima, porque é curioso como essa polarização calcificada que a gente está tratando aqui, ela conseguiu se expandir para além da disputa eleitoral, propriamente dita. Né? Quando a gente passa a discutir o Supremo como um ator político, que é o que a gente basicamente está fazendo aqui, a gente está politizando o assunto. E é exatamente o que aconteceu nos últimos anos. E mais do que dar minha opinião sobre isso, acho importante trazer para a nossa audiência as pesquisas de opinião que a Quest, que é a empresa que eu dirijo, né, fundei, criei e hoje dirijo, as pesquisas que a Quest tem feito sobre isso. Né? Não é em vão, não é à toa que o Supremo Tribunal Federal tem um dos graus de confiança mais baixos
quando a gente faz uma comparação de confiança institucional entre vários setores, né? O Exército, a Polícia Militar, as igrejas estão no topo da cadeia, entre os mais confiáveis, e a política está lá na rabeira, sendo que o Supremo e a imprensa hoje carregam baixíssima credibilidade e confiança. Acho que é por isso que a gente está aqui falando desses assuntos, né? Mas o curioso é que quando a gente vai fazer pesquisa de opinião, perguntando para o eleitor sobre os exageros do Supremo, a importância do Supremo para a democracia, o papel que o Supremo tem nos últimos anos, o que a gente apura de resposta, Carlos, é nada mais, nada menos do que polarização. Ou seja, um lado torce para o Supremo, porque acha que ele está fazendo um bom papel, o outro lado demoniza o Supremo, porque acha que ele está deturpando o seu papel. Ou seja, nós, e acho que o alerta da biografia do Abismo vem muito nessa direção, é o alerta de nós temos que tentar voltar para a normalidade institucional, dado que tudo virou assunto politizado, que depende da sua posição política. Ou seja, é como se nós estivéssemos vivendo um eterno fla-flu, em que qualquer coisa que o seu jogador faz vale, inclusive cair dentro da área para tentar ludibriar o juiz, e qualquer coisa que o seu adversário faça, atrasar um lateral, vira problema para cartão vermelho. É nesse estado de coisas que nós estamos nesse momento, né? Nós viramos um país de torcedores de lados de futebol em que suas identidades valem mais do que propriamente a discussão objetiva. E isso é muito perigoso para qualquer processo democrático. E também perigoso para qualquer processo econômico, né? Porque a verdade passa a ser relativizada, as narrativas passam a ser mais importantes do que isso. E como a gente fala no livro, Carlos, o trabalho para refazer isso é tanto das elites políticas, o que envolve, obviamente, as lideranças do Congresso, do Executivo, os ministros, mas também o Supremo, mas é também de cada um de nós, cidadãos, que vamos ter que, como eu falei no começo, aprender a lidar com isso, mas também aprender a ponderar um pouco até que ponto a gente está deixando esse raciocínio motivado, enviesado, tomar conta das nossas opiniões e atitudes. Então é um desafio grande pela frente, e politizar tudo, que é o que a gente está vendo, me parece aí o grande problema, que envolve o Supremo, que envolve o Congresso, que envolve a imprensa, que envolve os canais de comunicação, os empresários, as lideranças religiosas, ou seja, estamos todos muito politizados e afetivamente polarizados, o que gera, como eu disse, mais autoritarismo e mais violência, por isso o alerta desse livro. Perfeito. Não, de fato, é muito grave, muito relevante esse alerta. Felipe, continuando com você, um outro ponto que me chamou a atenção do livro é a geografia do voto que vocês salientam, a geografia ao ponto de vista territorial, mas também a geografia humana, né? Ou seja, quais são as faixas de população que votaram em um e no outro candidato. Depois, vamos ver se a gente consegue mostrar alguns mapas das últimas eleições, a nossa produção vai mostrar para a gente, porque aparece evidente como, especialmente a partir da eleição de 2010, essa divisão geográfica é clara. A eleição de 2006, a eleição de 2002, onde o presidente Lula foi eleito, mas também a eleição dos anos 90, quando o presidente Fernando Henrique foi eleito, até a primeira eleição, quando o presidente Collor foi eleito, a gente tinha uma visão muito mais clara, muito mais nítida no mapa eleitoral. Quase todos os estados entregavam no segundo turno, ou no primeiro turno até, a vitória para um candidato, e poucos outros, né? Por exemplo, geralmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o máximo Distrito Federal, votavam para o outro candidato. A partir de 2010, aparece cada vez mais clara a divisão entre Minas Gerais para baixo e Minas Gerais para cima, ou seja, o Norte e o Nordeste votam geralmente no candidato do PT e o Sul acaba votando, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais ou menos, claro, muda algum estado, para o candidato de direita ou de centro-direita. Isso quanto preocupa vocês no médio e no longo prazo? Porque estamos falando de duas realidades cada vez mais distantes, economicamente, culturalmente e politicamente. Isso não seria, na opinião de vocês, o prelúdio para, por exemplo, uma secessão, chegando às extremas consequências de parte do Brasil, ou uma tensão muito forte entre o Nordeste e o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste? Felipe, e depois peço para o Thomas também a mesma coisa. Eu vou antecipar, vou trazer um pouco uma mudança nas datas. A gente acredita que 2006 foi onde começou esse rompimento regional.
tá? Por quê? As eleições de Fernando Henrique e a primeira eleição de Lula são eleições de projetos nacionais. Você tem o combate à inflação, depois o combate à pobreza, que foram eleitas como prioridade absoluta do país como um todo. Com o crescimento econômico gerado durante o primeiro governo Lula, essas questões básicas da inflação, né, do controle da inflação e depois dos programas sociais, isso virou um assunto meio consensual no país. E aí é que a gente viu nascer, Carlos, no país, uma disputa distributivista, que é quem vai ficar com a grana, quem vai ficar com o orçamento. E aí os grupos passaram a discutir o orçamento do Estado à luz dessa visão dos seus próprios interesses, que são, obviamente, interesses muito diferentes, né? Quem estuda geografia e política no Brasil sabe que, economicamente, o papel do Estado no Nordeste e no Sul é diferente. O tipo de incentivo que o cidadão comum recebe para os incentivos que os empresários recebem é muito diferente. Então tem um debate distributivista muito importante. E esse debate distributivista, de 2006 até 2014, ele foi muito bem alimentado por PT e PSDB nas eleições presidenciais, Carlos, porque havia, de fato, uma diferença na agenda econômica desses dois partidos. Agendas essas que eram cada vez mais bem representadas, sentidas pelo público do Nordeste e pelo público do Sul do Brasil. E aos poucos a gente foi vendo, como você muito bem descreveu, esse acirramento. É que em 2018, essa polarização partidária, que já tinha traços regionais, virou polarização afetiva, que é essa que eu descrevi antes, em que o outro não é mais o meu adversário, alguém com quem eu vou debater o orçamento, mas passou a ser meu inimigo, alguém que eu não tolero, que eu não consigo viver. Eu não consigo viver mesmo, eu não acho que ele pensa de maneira racional, né? As pessoas se acusam disso dos dois lados. E aí essa polarização, que era política, virou afetiva, que já tinha traços regionais, se consolidou, e por isso a gente, né, preferiu trazer um outro termo para explicar, que é a da calcificação, num cenário de 22, Carlos, porque além de polarizados afetivamente, além de regionalmente divididos, é a primeira vez na história que a gente vê segmentos sociais que votam majoritariamente diferente em candidatos diferentes. Até 2018, o candidato que vencia ganhava quase em todos os setores. Em 2022, é a primeira vez que a gente vê pretos, pobres, mulheres de um lado, enquanto homens brancos, ricos estão do outro lado, né? Essa divisão social clara, que já tinha componentes regionais e afetivos, calcificou de vez o processo político brasileiro, criando essas identidades que reforçam para cada um dos lados a sua posição, né? Então, é um evento inédito, a gente não estava acostumado a ver isso. Essa polarização, ela é diferente e é importante de ser entendida justamente porque ela combina afetividade, visão de mundo, segmentos sociais diferentes, grupos votando de maneira diferenciada, e é também uma divisão regional. Ou seja, quando você junta essas três dimensões, a gente compreende a gravidade do que a gente está vivendo, e por isso mesmo, cara, independentemente de quem for o candidato, e é bom lembrar, o PT já teve 3 candidatos diferentes. E os resultados, a gente mostra no livro, são muito parecidos. Dilma, Lula e Haddad, eles têm mais ou menos o mesmo percentual de voto historicamente, né? Então, independentemente de quem vem aí, se o candidato vai ser sentimentalmente mais moderado, ele terá que entrar nessa disputa polarizante, o que fará, essa é a nossa avaliação, sem tentar, de novo, querer aqui ser adivinha do futuro, mas os dados indicam que essa polarização vem para ficar, que essa calcificação permanece, e ela será um desafio para todos nós. Pois passando a palavra para o Thomas, só para dar uns dados que você já citou, Felipe, vocês mostram aqui no livro que na eleição de 2022, 58% do eleitorado que se define como preto votou para o Lula e apenas 31% para o Bolsonaro. Quem tem ensino fundamental, 54% para o Lula, 35% para o Bolsonaro, até 2 salários mínimos,
52% para o Lula, 36% para o Bolsonaro. Por outro lado, 56% dos evangélicos votaram para o Bolsonaro contra 32% do Lula e 50% dos brancos votaram para o Bolsonaro contra 39% para o Lula, e quem tem mais de 5 salários mínimos também a porcentagem é a mesma. Agora, Thomas, além da questão geográfica que eu perguntei para o Felipe, já vou te perguntar também, temos também uma tensão étnico-racial no Brasil que a gente não vê em outras regiões do mundo, até mesmo na Argentina, que vocês citaram, que se junta essa tensão regional e que poderia se tornar um mix explosivo para os próximos anos, na sua opinião, Thomas? Eu não sei se é um mix explosivo, mas isso é o fato que é esse processo que nós estamos assistindo. O que não é um processo simplesmente regional. Ele é um processo que ele permeia toda a sociedade. Tanto que eu acho que uma das coisas importantes que a gente descreve no livro é que o Lula venceu a eleição não foi por causa do Nordeste. A votação que o Lula teve no Nordeste em 2022 foi semelhante à votação que o Haddad teve em 2018. Não foi por isso. Ele venceu as eleições de 22 porque ele cresceu o número de votos nas grandes cidades. Quer dizer, assim, e basicamente aonde ele cresceu? Foram entre as mulheres. Quer dizer, foram as mulheres da periferia, pobres da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, que deram vitória para o Lula. Foi por isso que a distância é muito pequenininha, né? Foi um empate, o qual o Lula venceu ali, mas ele venceu na cidade de São Paulo. Não tivesse o Lula vencido na cidade de São Paulo, o Bolsonaro teria sido presidente. E só para, ou seja, o que mostra como essa questão geográfica ela se permeia. Por quê? Porque foi uma questão social de gênero que acabou resolvendo a situação, a eleição brasileira no seu final. Então, o que eu acho que a gente tem aqui pela frente, cara, é um país que né, quer dizer, um país que está dividido politicamente e que essa divisão transborda para os dia a dia, mas esse caldo ele só está se esquentando. Ele vai retornar, a gente vai assistir isso de uma forma, especialmente na cidade de São Paulo, a gente vai assistir isso na eleição municipal, porque você tem 2 candidatos que são identificados a cada um dos 2 lados, e em 2026, então, nem se brinca. Ou seja, aí sim você vai ter de novo o que a gente assistiu, você precisa desbloquear. O caldo cultural que a gente assistiu em 22, ele voltará em 26 com uma enorme força, mesmo sem ter o Bolsonaro como candidato pessoal. O candidato será uma eleição entre o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula, justamente porque esse país está tão dividido e tão polarizado que é esse o caminho que tem. Perfeito. Só para terminar, temos só 5 minutinhos, então 2,5 para cada um. Só para pontuar também interessante o que o Thomas falou. No Nordeste, o Bolsonaro até ganhou 0,4% de votos em relação a 2018, né? Os dados aqui do livro que são da Quest. Terminando, 2 minutinhos para cada. O que me deixou intrigado no livro, na página 83, vocês falam qual o motivo para não votar em Lula, qual o motivo não votar em Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, as falas do candidato / agressividade motivaram 22% das pessoas em não votar nele, 12% não gostam dele, etc. Uma questão pessoal, vamos dizer assim. No caso do Lula, é corrupto, já foi preso, 64%. Também uma questão pessoal. A má administração vem longe, apenas 8%, entre outras coisas. Então, Thomas, 2 minutinhos, depois o Felipe. Vocês acham que, tirando esses 2 candidatos, que personalizam tanto a polarização, como os números mostram, o Brasil tem chance, tem esperança de voltar ao mínimo de normalidade de dialética política, ou teremos outros problemas, aí sim, com os valores incompatíveis entre as 2 partes da sociedade? Thomas e depois Felipe, 2 minutinhos para cada. Tá, tanto que no livro a gente é muito cuidadoso em colocar aqui. Começa com um meio de comunicação diferente, ou seja, mudança das redes sociais, e depois a gente já entra explicando esses 2 grandes líderes políticos, que são os 2 líderes políticos mais populares do Brasil nesse século. Se não fosse Lula e Bolsonaro, provavelmente a tensão que a gente está sofrendo fosse menor. Mas o fato é que são, e isso já está sedimentado, isso já está calcificado. Portanto,
herdeiros de Lula e herdeiros de Bolsonaro, seja quem for em 26, mesmo se Lula também não for candidato, o caminho já está dado, que já foi iniciado, começará. Ou seja, a gente vai continuar esse debate, e esse debate será de valores, mesmo se Lula e Bolsonaro não estiverem em 2026 e, quiçá, até em 2030. Quer dizer, ou seja, eu acho que é muito difícil, esse processo ele já está caminhando. Se não houver uma forma da sociedade arranjar lugares mínimos de convivência, a tendência é que essa calcificação ela só se agrave nas próximas 2 eleições. Felipe, temos esperança ou vai se agravar? Eu acho que a gente tem que sempre ter esperança, mesmo sabendo que vai se agravar. Porque os dados do livro mostram que 50%, Carlos, metade de quem votou no Lula votou para que o Bolsonaro não voltasse. E metade de quem votou no Bolsonaro votou para que o Lula não voltasse. Ou seja, isso mostra quanto a rejeição aos 2 projetos é fundamental para explicar o que se deu em 2022. Sem eles, eu e Thomas concordamos sobre isso, seria impossível construir esse caldo de estabilidade, calcificação de preferências políticas. Mas, dado que isso foi produzido, a gente vê pouco espaço para que eles deixem de ser protagonistas e os sentimentos que eles representam deixem de ser protagonistas nas próximas eleições. Então, é claro que o caminho é um caminho para a democracia, de busca de moderação, mas nesse sistema eleitoral, na forma como ele está configurado e com as preferências eleitorais que a gente tem visto, acho que é menos provável imaginar que esses dois eleitores importantes, Lula e Bolsonaro, estejam fora da afetividade, né, da discussão própria de como é que vai se dar a eleição. Claro, e provavelmente darei na política, felizmente ou infelizmente, né? Um final em agridoce, eu teria muitas outras perguntas para os senhores, mas infelizmente o tempo é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo, iniciando pelo Felipe Nunes, cientista político, sócio fundador da Quest e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Felipe, foi um prazer tê-lo conosco, muito obrigado. Prazer todo meu, obrigado demais, foi ótimo papo aí, obrigado pela oportunidade. Prazeraço todo nosso e prazeraço também ter o Thomas Trauman conosco. Thomas também jornalista e mestre em ciências políticas pela UERJ e também junto com o Felipe, deixa eu mostrar a última vez aqui o livro, autor do livro Biografia do Abismo, livro que aconselho a todo o nosso público. Thomas, muito, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também que seguiram a gente aqui no Talks. Nós vemos na semana que vem com mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Continue com a nossa programação aqui na BMC e até mais.